Acidente de trabalho nem sempre é aquele que acontece ali quando você está trabalhando lá dentro da empresa. Até mesmo uma doença pode ser tida como um acidente de trabalho. Para a lei, existem pelo menos 4 tipos diferentes de acidentes de trabalho: o acidente típico, as doenças ocupacionais, as concausas e o acidente de trajeto. E aqui nesse vídeo você vai entender a diferença entre cada um deles. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Na lei, não existe de forma bem clara os tipos de acidentes de trabalho, mas é comum dividir em 5 categorias diferentes: o acidente típico, as doenças ocupacionais, as concausas, os acidentes de trajeto e outras hipóteses. O primeiro tipo de acidente é também o mais comum, que é o acidente de trabalho típico. O conceito do acidente de trabalho típico está lá no artigo 19 da Lei 8.213 de 1991. Para essa lei, acidente de trabalho típico é aquele que acontece ao trabalhar para uma empresa ou empregador doméstico e que causa morte ou redução da capacidade para o trabalho. Se você se machuca fazendo o seu trabalho, é acidente de trabalho. Isso vale para lesões durante o trabalho ou por causa do trabalho. Isso significa que o acidente pode ser no seu local de trabalho ou em qualquer outro local. Nesse conceito, não se inclui apenas as lesões físicas visíveis, como cortes, fraturas, entra aí também problemas internos, como uma perturbação funcional. Por exemplo, em um caso de um enfermeiro que se fura com uma agulha, isso aí não gera uma lesão tão grande, mas mesmo assim é considerado acidente de trabalho e a empresa tem que emitir a CAT. Tem outro detalhe importante: esse acidente precisa causar morte ou incapacidade de trabalho. Incapacidade de trabalho é simplesmente você não conseguir trabalhar por pelo menos alguns dias ou então não conseguir realizar parte das tarefas que você teria que fazer. Então esse aí é o conceito do acidente de trabalho típico. O segundo tipo de acidente de trabalho são as chamadas doenças ocupacionais. Alan, mas acidente e doença não são coisas diferentes? Acidente de trabalho não é só aquele acidente típico que a gente já viu. As doenças também podem ser consideradas como acidentes de trabalho. O artigo 20 da Lei 8.213 de 1991 diz que as doenças profissionais e do trabalho são equiparadas a acidentes de trabalho. Esses dois tipos de doenças são consideradas as doenças ocupacionais. Vamos entender aqui cada uma delas. As doenças profissionais são aquelas que nunca vão atingir alguém que não desempenhe determinada função. A gente diz que elas são doenças inerentes a determinada profissão. O exemplo mais claro disso é o caso da silicose. Ela é uma doença que afeta os pulmões e você só vai ter esse problema se trabalhar ali em contato com o pó de sílica. Trabalhadores da construção civil e marmoarias que têm contato com esse tipo de pó podem ter esse tipo de problema. Mas uma pessoa que trabalha no escritório com vendas ou qualquer outra coisa desse tipo não vai ter esse tipo de problema. Já as doenças do trabalho, elas não são inerentes à profissão. Elas estão ligadas às condições do trabalho, às atividades ou então o ambiente de trabalho em si. Pensa que uma pessoa que desenvolve um problema auditivo no trabalho. Diferente da silicose, teoricamente qualquer pessoa pode desenvolver uma perda auditiva. Você concorda? Ela não é inerente a uma função específica. Um outro exemplo disso são os problemas musculares, como as tendinites. Qualquer pessoa pode ter uma tendinite. Ela não é específica de uma profissão. Certo, Alan? E as doenças ocupacionais? A gente diz que essas doenças ocupacionais são um gênero em que as doenças do trabalho e as doenças profissionais estão incluídas. Quando a gente fala de doença ocupacional, a gente está falando de todas as doenças ligadas ao trabalho. A própria CLT, ela se refere ao gênero doenças ocupacionais, lá no artigo 157, inciso 2, quando ela diz que cabe às empresas instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Agora, seguindo em frente, como a gente viu, as doenças causadas pelo trabalho se equiparam a acidentes de trabalho. O problema é que nem sempre a sua doença foi causada 100% pelo trabalho. É comum ver doenças que, apesar de não terem sido causadas 100% pelo trabalho, foi o trabalho que contribuiu para que você adoecesse. Muitas doenças, como por exemplo as doenças degenerativas, não são causadas pelo trabalho, mas elas podem ser agravadas por ele. Também pode acontecer de o trabalho desencadear uma doença que estava ali dormente. E aí, nesses casos, como é que fica a situação? As concausas são previstas lá no artigo 21, inciso 1º da Lei 8.213 de 1991. E esse artigo diz assim: equiparam-se também ao acidente de trabalho, para efeitos dessa lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única,
haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. As concausas são problemas que, embora o trabalho não seja a única causa, contribuiu diretamente para o que aconteceu. Um exemplo perfeito disso são os chamados transtornos mentais relacionados ao trabalho, como uma depressão. Dificilmente uma depressão será causada 100% pelo trabalho, mas pode acontecer de o trabalho contribuir diretamente. O quarto tipo de acidente de trabalho é o acidente de trajeto ou de percurso. Esse acidente é aquele que acontece no caminho de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Ele também pode acontecer quando você se desloca durante o intervalo para se alimentar. Por exemplo, você almoça em um restaurante próximo do trabalho e no caminho aí você se acidenta. Todas essas situações que eu falei, o acidente típico, as doenças ocupacionais, aí incluídas as doenças profissionais do trabalho, o acidente de trajeto, as concausas, todas essas situações aí, elas são consideradas acidentes de trabalho. Aí só lembrando, no caso das indenizações, especificamente aqui para o acidente de trajeto, elas nem sempre vão ser cabíveis, Isso porque dificilmente vai ser possível configurar a culpa da empresa nesses casos de acidente de trajeto. Se você quiser entender melhor essa questão da culpa da empresa, eu vou deixar um vídeo aqui na tela em que eu falo só sobre isso daí. Além das situações que eu já trouxe aqui, o artigo 21, inciso 2º da Lei 8.213, trouxe também outras 5 hipóteses que também são equiparadas a acidentes de trabalho. São elas: o ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Todos esses casos são equiparados a acidente de trabalho para todos os efeitos legais. Mas muita atenção, o fato de ser um acidente de trabalho não significa que você vai receber várias indenizações. Os direitos de quem sofre acidente de trabalho podem variar bastante, de acordo com como o acidente aconteceu, a existência de culpa ou dolo da empresa e as sequelas que esse acidente causou. De acordo com isso aí que eu falei, você pode ter até 12 direitos diferentes. Se afastar do trabalho e receber auxílio doença acidentário, receber o FGTS enquanto estiver afastado do trabalho, estabilidade no emprego ao retornar do afastamento, sair do emprego sem prejuízo através da rescisão indireta, indenização por danos morais, indenização por danos estéticos, indenização por danos existenciais, indenização por danos emergentes, indenização por lucros cessantes, pensão vitalícia, auxílio acidente e aposentadoria por invalidez. Cada um desses direitos possui condições específicas, ou seja, para receber qualquer um deles, você precisa preencher algumas condições. E eu falei sobre todos esses direitos nesse outro conteúdo que eu recomendo que você confira. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço, vai lá ver o próximo vídeo.